Então, o Edu e o Paulo são da Cantar, eles vão se apresentar e apresentar o estudo da Dimension. E depois a gente bate um papo. Se alguém tiver pergunta, alguma coisa, pode colocar aqui no chat. E pronto. Acho que agora deu certo, Paulo. Então, manda bala. Eu vou ficar aqui quietinha, qualquer coisa vocês me chamam. Fiquem à vontade, sejam bem-vindos. É um prazer enorme receber vocês no LinkedIn Coffee Talks. Obrigado, gente. Eu vou pedindo aqui para o Paulo, então, e trocando os slides. Só antes de me apresentar, meu nome é Eduardo Alves, eu sou Head de Marketing da Cantar Ibope Media. Obrigado, Laís, pelo super convite. A gente tem um conteúdo novo aqui para apresentar para vocês, tá? Então, é um conteúdo que a gente recentemente lançou no Brasil. Ele chega esse ano na sua 4ª edição, tá? É o estudo Dimension. E o tema desse ano que a gente trouxe é a mídia e eu. Então, a gente explora a relação do indivíduo com a mídia. Paulo, se você puder passar, por favor. Ele é um estudo, é importante a gente pontuar isso, que a gente fez antes do período da Covid, né? Antes de tudo isso que a gente está vivendo tão de perto. Não é um webinar aqui que a gente vai falar sobre Covid, mas eu acho importante sim fazer uma introdução para a gente ver aonde que os temas que a gente explora no estudo se relacionam aqui com o tema e com tudo isso que a gente está vivendo. Então, acho que é claro para todo mundo que, de repente, né, as coisas mudaram. Paulo, por favor. Mas se a gente voltasse um pouquinho no tempo para questões que a gente discutia antes aqui, né, do período da pandemia, então se a gente fosse num evento de mercado ou em muitas reuniões que a gente participou, era isso aqui que a gente estava falando. Então, a guerra dos streamings, né, forçará empresas de mídia a escolherem entre o modelo de assinatura ou modelo de publicidade, marcas investindo em anúncios mais personalizados, a preocupação com fake news, né, já era muito grande, marcas globais querendo uma padronização aqui para medição também cross-mídia, né, entre diferentes meios, uma discussão de privacidade, né, toda hora, acho que todo evento a gente falava muito de dados e muito de privacidade, e a confiança em alguns comunicadores, né, principalmente alguns comunicadores pessoais que despencavam, também aqui linkados a uma questão de privacidade. Então, essas eram as questões que a gente discutia. Vamos lá. E para muitos, né, esse período que a gente já está vivendo, né, acho que hoje fez 3 meses, né, hoje da primeira morte por Covid, né, em São Paulo, né, que foi a primeira morte no Brasil. Então, acho que é um período bem marcante, né, a gente está nesse 3º mês hoje. A gente entende que a transformação digital foi catalisada, né, significa que alguns movimentos foram acelerados. Aqui a gente trouxe alguns exemplos, tá? Então, funcionários, né, dizendo que desejam continuar no home office após a pandemia, exemplos como marcas como Carrefour dizendo que teve que acelerar a sua transformação digital. Acho que todo mundo que está aqui viveu isso de alguma forma. Algumas empresas já estavam um pouco mais prontas, outras tiveram que de fato correr atrás. Crescimento do aplicativo Zoom, né, como esse que a gente está aqui agora, gera corrida por inovação entre concorrentes, e aí a gente tem uma série de outros aplicativos corporativos ou outros um pouco mais amplos, como o Twitch, tendo que se reinventar e investir rapidamente em infraestrutura. E empresas, por exemplo, como o PicPay, com vagas, com home office para quase todo mundo e com vagas abertas e contratando e anunciando bastante em publicidade. Tá? Então, alguns exemplos emblemáticos aqui. Então, vamos lá. A gente entende, ainda que o estudo tenha sido feito no período pré-Covid, ele aborda essas diferentes questões e dá uma resposta para essas necessidades e para essas transformações que a gente acabou de ver no slide anterior, ficou ainda mais urgente nesse momento. Tá?
Então, é aí que o Dimension ele explora questões fundamentais da indústria de comunicação e da indústria de mídia, sob a perspectiva dos seus líderes e dos consumidores, né, do que eles estão tentando alcançar. Então, isso é muito bacana no Dimension. Ele é uma pesquisa que a gente faz, no próximo slide eu detalho um pouquinho como que funciona essa pesquisa, mas acho que é importante aqui falar para vocês que ele combina essa pesquisa de mercado, que a gente faz com 8.000 pessoas, com também a opinião de importantes líderes da nossa indústria. Tá? Então, justamente, o resultado disso, o produto disso, é o Dimension, né? Aqui, a mídia e eu, Media and Me. Então, é o resultado da combinação dessa pesquisa com a opinião dos líderes da indústria. Por isso que ele é tão interessante. E aqui a gente tem alguns exemplos de parceiros, né, que participaram. A gente tem exemplo de marcas, né, como Unilever. A gente tem agências como Ogilvy, que está aqui. Parceiros como a Globo também aqui, pegando um veículo. Vamos lá, Paulo. Então, a gente chama esses caras, né, que a gente conversou de consumidores conectados, porque a gente faz essa pesquisa online, tá? A gente entrevista, então, globalmente 8.000 desses consumidores em 8 mercados e esses 8 mercados juntos, eles são responsáveis por 400 bilhões de dólares do investimento publicitário global. Ou seja, são mercados, daqui a pouco eu vou listar, mas bastante importantes para a nossa indústria e são mercados onde a Kantar, alguns dos mercados onde a Kantar está presente. Então, quem são esses caras? São pessoas de 18 anos ou mais que usam pelo menos um desses seguintes devices que estão aqui listados, tá? Aonde que a gente fez essa pesquisa? A gente fez, então, no Brasil, na China, na França, no Reino Unido, nos Estados Unidos, em 3 novos países. Então, esse ano ele cresceu, tá? O Dimension cresceu. A gente fez também na Alemanha, também na Espanha e adicionou um país aqui de Latam, como a Argentina também pela primeira vez. São 3 mercados novos, tá? E a gente faz isso para... por que a gente fala, né, com essa galera? É um público super importante aí para as marcas, no mercado super relevantes também. Vamos lá, Paulo. Então, gente, não precisam aqui, tem um QR Code, aqui vocês podem acessar a pesquisa. O conteúdo é bastante interessante. Ele é um pouquinho denso, tá? São 3 diferentes reportes, então a gente tem uma navegação que funciona bem no mobile, mas como a gente acredita que você vai dedicar de 15 a 20 minutinhos para cada reporte, talvez a experiência do desktop seja mais agradável se você vai passar mais tempo navegando pelos conteúdos. A gente tem, então, 3 conteúdos. O primeiro, esse azulzinho aqui que a gente vê, ele é um pouco mais, ele é focado em comunicação. O do meio, ele é focado em publicidade. E o terceiro é focado em audiências. Tá? Então, a gente resolveu segmentar. São 3, é o mesmo estudo, mas a gente divide em 3 diferentes reports. A gente tem um endereço aqui, então countryBopMedia.com/dimension-2020. Se você entrar no Country Bop Media ou colocar no Google, vocês já encontram. Ou aqui vocês têm o QR Code. Eu acho que essa apresentação deve ficar disponível para todo mundo depois. Então, vocês já vão ter aqui o link para poderem também assistir depois. Hoje a gente não consegue passar pelos 3 reports, né? A gente ficaria aqui com certeza, mais de 1 hora discutindo com vocês, mas a gente trouxe o melhor desses dos reportes de publicidade, que é o do meio, e audiências, que é o terceiro. Então, a gente trouxe o melhor desses 2 reports. Eu vou falar sobre audiências e depois eu passo a bola para o Paulo, que vai contar para vocês o estudo só que do ponto de vista de publicidade. Vamos lá, falando então especificamente sobre o indivíduo e o consumo de conteúdo. A gente vê que a gente está num cenário que a gente foca aqui em conteúdo, bastante em conteúdo de vídeo, tá? Que foi aonde o Dimension focou. Então a gente está num cenário com pessoas consumindo cada vez mais conteúdos, a gente tem mais conteúdos de TV e de vídeo, que significa mais escolha para o público. Eu acho que um dos mercados mais em ebulição e onde a gente tem mais inovação e novidade acontecendo é esse de vídeo, né? A gente vê
essa questão da guerra dos streamings, né? Como isso está se acelerando. Então, não tem um player global hoje. É difícil a gente encontrar um player global hoje que não está olhando para a produção de conteúdo ou entrar nesse negócio de streaming. A gente tem alguns exemplos aqui, né? Como Netflix ou Amazon com Prime Video, Disney Plus, né? Embora ainda não tenha chegado no Brasil super forte lá fora, BritBox para UK, Peacock e o caso aqui do Brasil com Globoplay, mas a gente tem outros como Play Plus e uma própria estratégia de vídeo também do YouTube, só citando aqui alguns players. Então, nesse momento, né, onde a gente tem essa guerra de streaming, cada um com um modelo diferente, a gente entende que entender a sua audiência, né, é fundamental agora, é preciso entender ela de uma forma mais aprofundada. Vamos lá, Paulo, por favor. E aqui a gente já começa a mostrar, então, alguns dados dessa pesquisa, tá? Lembrando que a gente está falando com consumidores conectados, então esse cara, ele tende a não representar uma média Brasil, então os números são um pouco mais inflados, é o cara realmente um pouquinho mais heavy, né? Esse dado aqui ele é global. Então, a gente vê no gráfico que as pessoas de 18, a gente perguntou, né, se essas pessoas afirmam acessar serviços por assinatura, sejam eles pagos ou não. E a gente vê que entre aqueles de 18 a 34 anos, 87% acessam pelo menos um deles, né? E a gente tem aqui o principal player como Netflix, com 73%, e um Prime Video, 46%. De novo, esse dado ele é global, tá? No Brasil a gente não trouxe o dado aqui, mas ele é um pouquinho mais baixo, vocês encontram também no report. Então, vocês veem que quanto mais jovem, mais esse cara ele acessa, né, modelos de streaming. Quando a gente caminha aqui no gráfico para a direita e vai falando de faixas etárias um pouco mais experientes, vamos dizer assim, esse número ele cai um pouquinho até a faixa de 65 e mais, onde, de repente, esse serviço já não é tão atrativo. Vamos lá, Paulo. Mas é claro que o bolso, e além do bolso, né, o tempo do consumidor, ele tem um limite, né? Não dá para eu ter 5, 6, 7 assinaturas de streaming e achar que eu vou conhecer todas as séries, ou que eu vou acessar todo dia todos os conteúdos, ou que eu vou conseguir, de fato, interagir com todo o conteúdo, né? Além dos conteúdos de uma televisão, seja ela aberta ou de pay TV, além desses conteúdos que ela está me oferecendo. Então, existe um limite, né? Então, globalmente, a gente vê que os consumidores conectados que assinam algum serviço têm 44% das pessoas têm 2 ou mais assinaturas, o que é bastante, tá? É um número considerável. No Brasil, esse número é de 36%. Tá? Quando a gente olha para 3 mais assinatura, o número global é 18%, no Brasil é 13%. E 4 mais assinaturas, né, que é realmente uma coisa difícil, global 7%, Brasil com 4,8%. Tá? E a gente tem aqui um primeiro ponto de vista, que é da Fábia Juliasa. A Fábia ela é diretora de pesquisa da Globo, e a Globo é acho que todo mundo acompanha, uma das empresas que tem mais no Brasil, certamente, que tem mais investido nesse modelo, né? Dizendo para a gente que as plataformas de TV e vídeo devem atender a necessidade da população para competir pelo tempo e o consumo limitado. É importante, né? Temos que oferecer uma melhor experiência ao espectador e entender nosso público de uma forma mais profunda, mais profundamente. Tá? Vamos lá, Paulo. E aí a gente trouxe esse slide bem bacana, que ele mostra a percepção em relação aos serviços de vídeo por assinatura, tá? Explorando aqui diferentes frases, diferentes perguntas. Pode dar um clique, Paulo, que daí a gente seleciona onde a gente quer mostrar. Beleza. Então, eu vou destacar os círculos em laranja, tá? Que são o que as pessoas concordam, tá? Então, a gente vê aqui a pergunta, né? A frase: a função de busca nesses serviços faz com que seja fácil encontrar algo para assistir. Então, 68% das pessoas concordam com essa afirmação. No Brasil, se a gente olha, quem concorda é 77%, ou seja, ainda mais do que a média global. Então,
a gente entende que os consumidores gostam dessa função, né? Da função de busca, tá legal, tá bacana, é simples, é fácil, é interativo. Mas a gente vê que o conteúdo, ele é o grande impulsionador para esse serviço, seja novidade, né, um conteúdo novo, ou reprise. Então, 74% das pessoas concordam que eu uso esses serviços principalmente para assistir novos conteúdos. No Brasil é 85%, um número super importante. Mas, quando a gente fala, né, eu uso esses serviços principalmente para assistir reprises dos meus programas favoritos, tem também uma grande quantidade de pessoas que afirmam que concordam com isso, né? Então, 45% e no Brasil 46%. Então, o conteúdo ele é um impulsionador forte. Vamos lá, Paulo, mais um. Isso. Mas a gente tem espaço para melhoria. E agora, destacando aqui o top 3 bottom aqui, a gente vê que esse cara, olha, te perguntou, eu frequentemente passo muito tempo procurando o que assistir. 43% dessa população global concorda com isso, ou seja, tanto conteúdo, tanta, de repente, recomendação para mim, que eu passo muito tempo, de repente eu estou lá meia hora e ainda não consegui escolher o que eu estou assistindo. No Brasil, esse número é de 50%. Recomendação dos serviços, né, que é um dos pulos do gato aí para esse tipo de serviço, normalmente não são relevantes aos meus interesses. A gente tem 34% concordando com isso, ou seja, quase um terço das pessoas acham que recomendação não é tão, de repente, não é tão relevante. E é meio fácil explicar isso, né? A gente muda um pouco também como consumidor, né? Se a gente sai um pouco desse universo de streaming, só fazendo um paralelo rapidinho, e ver o que aconteceu com o nosso comportamento de consumo de vídeo, né? Durante a pandemia, né? Lembrando que a gente está 3 meses vivendo nesse momento, acho que no começo a gente estava mais... todo mundo sabia o que era Covid, né? Mas a gente queria consumir mais jornalismo, a gente queria entender o que está acontecendo, como que aquilo estava evoluindo. Chegou um momento que a gente não queria mais, né? A gente continua assistindo bastante jornalismo, né? A média brasileira continua. Mas a gente já busca outros tipos de conteúdo. E a mesma coisa acontece com o streaming. De repente, eu estou num mood, no começo da epidemia, os streamings começaram a servir bastante recomendação de pandemia para todo mundo, né? Acho que todo mundo teve essa experiência. Mas chegou uma hora que você não queria mais, você queria interagir com alguma coisa um pouco mais leve. Então, assim, a gente também muda o nosso comportamento, né? Não é sempre que a gente quer sempre a mesma coisa, porque a gente tem os nossos gostos. Mas, enfim. E eu confio em recomendações, isso é super forte no Brasil, de amigos e família para decidir o que assistir. 51% na média global concorda com isso. No Brasil, esse número é de 70%. Então, claro que o algoritmo ele é super importante, ele vai tentar te entender da melhor forma possível, mas no final, seus amigos e família vai ser a fonte onde você vai confiar. Quem nunca pediu, né, recomendação sobre uma série ou sobre um filme novo que quando você está em casa querendo assistir alguma coisa, né? Então, isso é bastante claro para a gente, tá? Né, a gente trouxe um pedacinho desse estudo. Eu passo, do ponto de vista de audiência, passo a bola agora para o Paulo, para a gente discutir advertising. E a ideia, eu acho que a gente está com um tempo legal, é que a gente possa também aproveitar esse tempo junto aqui para a gente poder, no final, responder algumas perguntas e curiosidades sobre os temas que a gente falou aqui. Sim, só fazer um parêntese. Obrigada. Eu queria fazer comentário em todos os slides. Não, vamos lá. Tudo. Não, eu quero tudo. Mas só para deixar todo mundo também à vontade, quem quiser, manda pergunta aqui no chat, ou se quiser mandar pergunta só para mim, no chat também, privado, e eu faço a pergunta. Então, só queria deixar todo mundo que está aí à vontade para perguntar. Eu tenho umas perguntas já que eu quero fazer. E, enfim, é isso. Pauleira, com você. Legal. Estão me ouvindo bem? Sim. Boa tarde, espero que estejam todos seguros. Eu sou Paulo Arruda, eu sou o diretor de desenvolvimento de negócios da Kantar Media, tá? Atendo também os clientes digitais, Google, Facebook, entre outros, né? E também sou um porta-voz do Dimension e vou falar um pouco do que o Dimension, do que esse estudo pegou em relação à publicidade. O que aconteceu aqui, tá? Mais uma vez, assim, reiterando, a gente vai dar aqui um pequeno pedacinho dele, ele é muito mais completo e eu sempre vou convidar vocês a baixarem os estudos
para vocês terem uma visão mais completa, que tem muito mais coisa interessante, com muito mais detalhe lá. É um estudo aberto, né? Só precisa entrar no site e baixá-lo, tá? Primeiro de tudo, né? Assim, esse slide eu falo com bastante propriedade, porque eu nasci na indústria digital, eu comecei com programático aqui no Brasil, e a gente tinha um mantra, né? Quando eu comecei a vender publicidade programática no Brasil, eu comecei, na verdade, com Ad Network, né? No tempo das Ad Network, depois o retargeting, depois o programático, né? Esse era um mantra que a gente falava para todo o mercado, que cresceu o olho, que fez a consolidação da mídia digital no Brasil. A mensagem certa, no momento certo, no lugar certo, no device correto, onde a pessoa está, para a pessoa correta. Isso através de algoritmo, através de cookies e tudo mais, mas esse era o mantra. Com o passar do tempo, a gente está falando aqui de 13 anos atrás, 14 anos atrás, tá? Com o passar do tempo, ok? A gente percebeu que a gente tem hoje uma boa notícia para a publicidade digital, ou seja, existem muito mais devices conectados, então esse consumidor conectado, que o Edu falou no começo, ele está muito mais atuante, ele tem muito mais devices, muito mais aparelhos conectados conectados online, então você tem a TV, você tem o tablet, você tem o smart speaker, você tem os 2 celulares muitas vezes, o seu carro até está conectado, né? Então você cria uma série de oportunidades para a publicidade. E aqui eu peço um pouco mais para vocês voltarem nessa frase aqui que está à esquerda, nesse jargão que a gente falava da publicidade, né? Eu tenho muito mais lugar para contatar esse cara, e se eu tiver mais inteligência hoje de funil de conversão, eu posso, na verdade, interagir conforme o device que ele estiver conectado naquele momento de uma forma diferente para aquele mesmo produto. Isso é muito legal, né? Então a gente consolida mais uma vez exatamente o que está acontecendo, que a tecnologia chegou para a publicidade e realmente ela foi impactante. Contudo, tá? Existem 2 pontos aqui importantes aqui, que são esses aqui que estão aqui à direita em negrito, tá? A gente tem uma frequência muito grande hoje, né? E até por conta desse modelo que foi criado, né? Eu identifiquei que você quer comprar um sapato, eu vou te bombardear com campanha até você comprar o sapato. E muitas vezes você já comprou o sapato, eu vou continuar com essa propaganda, tá? E aí, assim, acho que não vale, a gente não tem nem tempo para discutir aqui, mas, assim, até o modelo estrutural e comercial do Brasil, que é baseado em investimento publicitário, talvez fez com que corroborasse por essa frequência excessiva, tá? E aí, o consumidor, que somos nós, eu estou no papel de consumidor agora, você fica extremamente irritado com essa publicidade. E aí você começa a desconfiar dela. Você fala, poxa, eu não gosto de publicidade, né? E é assim, um dos grandes motes dessa parte do estudo é assim, a gente consegue resgatar a publicidade, trazer ela no lugar que ela de direito tem, e a gente vê algumas respostas aqui para frente que eu vou tentar mostrar para vocês. Mas acho que esse slide aqui é bem pertinente, ele resume muito bem essa parte do Dimension, tá? E aí, né, a gente fala assim, tá bom, consumidor, mas no que você acredita? E mais uma vez aqui, a planilha da esquerda aqui em azul e a da direita aqui em lilás, roxo, ok? Eu tenho aqui a visão global e eu tenho aqui a visão do Brasil. E a gente resolveu separar isso aqui porque a gente tem leituras diferentes quando a gente separa, só isola o Brasil. Primeiro de tudo, né? Esse consumidor conectado, quando eu pergunto para ele assim, em que meios você confia, tá? E os meios consolidados dão de lavada em todos os outros meios, tá? Vocês podem perceber aqui, eu vou, pelos ícones talvez não dê para saber, os jornais são em primeiro lugar, e quando eu falo jornal não é só impresso, tá? É todas as variáveis que aquele meio de comunicação que tem uma reputação alta de produzir conteúdo fidedigno ele faz. Então ele tem a sua rede social, ele tem o seu Twitter, ele tem o seu site e ele tem o seu jornal impresso muitas vezes, tá? Na sequência, o rádio, quem diria, né? O rádio em segundo lugar, ok? Depois, essa telinha aqui é a televisão. Em quarto lugar, a internet e os portais horizontais, e esse coraçãozinho aqui seriam as redes sociais. Vocês podem perceber que esse mesmo parâmetro é replicado da mesma forma no Brasil, tá? Só muda os números de confiança. Essa bolinha azul que vocês veem, no caso aqui, por exemplo, do Brasil, do jornal, que é 42, é, na verdade, o gap de confiança. Quanto varia do menor ponto para o ponto mais alto, tá? Então, vocês percebam que o consumidor global, em nível global, naqueles 8 países que o Edu mencionou, ele tem uma confiança muito grande, talvez, na rede social, até porque ele é um pouco mais maduro em termos de navegação digital, ele desconfia um pouco mais. O brasileiro,
ele tem um índice muito maior em todos os meios consolidados e também no social. Mesmo no social media, que tanto se fala que é uma propagação grande de fake news, mesmo assim o brasileiro também confia bastante em relação ao resto do mundo. É um ponto bastante interessante aqui que o estudo detectou. Tá? E quando a gente avança, né, e a gente viu que, né, que a gente tinha lá a gente detectou, né, que publicidade excessiva e talvez um modelo até um pouco perverso para fomentar esse modelo, a gente começa a ver aqui que a gente perguntou para todos esses consumidores, né, tudo bem, cara, mas você acha essa publicidade que fica te perseguindo irritante, tá? E esse slide, o próximo, a gente tem que, assim, isso aqui praticamente é uma tese de doutorado aqui para quem trabalha com publicidade digital, porque eu tenho aqui eu tenho um paradoxo aqui, tá? Primeira parte, vamos ao primeiro lado aqui do paradoxo. O primeiro deles, esse consumidor, ele acha irritante. Metade dos consumidores acham irritante. Um pouquinho mais da metade no nível global, e no Brasil, com a bandeirinha aqui do Brasil, metade, 52% contra 54% no global, tá? Então, assim, eu concordo. Eu falei essa frase para ele e falei assim, realmente eu concordo. Essa publicidade excessiva, essa publicidade repetitiva realmente me irrita, ok? Eu não gosto dela. Tá? Então, metade acham isso desnecessário. Tá? O ponto antagônico aqui é exatamente esse próximo slide, que ao mesmo tempo que esse consumidor não gosta dessa publicidade excessiva, tá? E essa publicidade, lembremos dela, o modelo, desde as ad networks, passando pelo retargeting e hoje pelo programático, são todas baseadas em algoritmos, ou seja, eles acompanham a sua navegação e a partir daí o algoritmo infere que você quer comprar um produto, ok? Esse mesmo consumidor que fala, que 50% fala que ele acha irritante, ele fala assim, eu gosto de ver publicidade relevante baseada na minha navegação online anterior. Olha que dilema que nós temos enquanto marqueteiros, né? De exatamente entender e ter exatamente a dose correta entre ser repetitivo, colocar a frequência correta naquele tipo de comunicação, naquele produto e naquele canal que eu quero vender, lembra das variáveis do mantra, tá? Versus, tá? O quanto a gente não passar do ponto, a ponto que esse consumidor coloque um ad blocker ou acha a publicidade irritante. E vamos fazer uma leitura aqui país a país. Aqui, na verdade, a gente tem os 8 países analisados do estudo, mais o índice global, tá? Eu vou primeiro aqui pedir para vocês darem uma olhada nos países europeus que eles têm hoje um compliance maior por conta da GDPR, que é a Lei de Proteção de Dados Europeia, tá? Muito semelhante, que é similar ao que a nossa lei aqui, a lei geral, a LGPD, será muito similar à GDPR, tá? Se a gente olhar aqui, a França, que está aqui embaixo, os Estados Unidos ele é autorregulamentado, mas ele também entra nesse mesmo modelo, tá? Vamos pegar aqui Estados Unidos, França, Espanha, Inglaterra e Alemanha. Vocês podem perceber que eles são um pouco mais reativos, tá? Eles concordam um pouco menos com a publicidade baseada em algoritmo, baseada na sua navegação prévia, ok? Até porque, historicamente, eles são um pouco mais arredios quanto a esse tipo de controle que eu não consigo identificar como ele ocorre quando tem a minha navegação. Aí você tem os Estados Unidos, que eu falei para vocês, que é um modelo autorregulamentado, apesar de você ter hoje uma regulamentação muito pontual, né? Você tem regulamentação até municipal de lei de proteção de dados lá, né? Tem uma na Califórnia, tem uma numa cidade no meio na região do Redneck, mas você não tem uma lei geral como tem aqui, tanto na Europa como no Brasil, em vias de ser implementada. Tá? A Argentina tem um padrão um pouco semelhante ao americano, ela já tem uma lei de proteção também, mas eu gostaria de destacar 2 caras aqui que são bastante pertinentes, a China e o Brasil. Primeiro de tudo, você pode perceber que os dois, né, eles têm um alto índice, tá? Então, assim, tanto a China como o Brasil gostam de ver essa publicidade. Olha que legal, 52% dos brasileiros acham irritante, mas 50% gosta de ver publicidade relacionada à sua navegação. Vamos falar da China, depois a gente fecha com o Brasil. Tá? China. O que a gente entende aqui por ele ter esse número alto? Tá? Primeiro de tudo, é um país onde tem o digital controlado. Então, assim, a gente acredita, é o Paulo falando isso, que por conta de ter um crivo anterior de uma entidade que fala assim, isso pode ser mostrado, isso não pode ser mostrado, o consumidor conectado chinês, ele fala assim, bom, alguém já avaliou se isso eu posso receber ou não, então eu sou mais conivente com essa publicidade. É o que a gente está inferindo aqui, porque é bem característico a diferença da China e Brasil em relação ao resto do mundo. E o Brasil, né, o Brasil é um capítulo à parte aqui, porque é o índice mais alto de toda a pesquisa realizada, a gente entende por um fator muito interessante. Primeiro, a pujança econômica do brasileiro.
em comparação aos outros países. Talvez o poder de compra do brasileiro, no âmbito geral, seja menor, ok? E assim aí tem um pouco da nossa brasilidade. A gente meio que sacou como esses algoritmos funcionam, a gente sabe como eles interagem, e aí a gente fala assim, poxa, eu aprendi que quando eu fiquei muito tempo navegando naquele site X para comprar aquele produto que eu quero, depois de um tempo ele baixou o preço. Ou então a hora, e deve ter acontecido com quase todos vocês, a culpa é minha porque eu já vendi muito esse tipo de publicidade. A hora que eu fui fechar o browser daquela empresa, apareceu um pop-up, um banner na minha frente com desconto, fala assim, não vai embora, clique agora que você tem X% de desconto. A gente entende até que o brasileiro teve essa sagacidade de aprender nessa navegação hoje baseada em algoritmo, que ele fala assim, poxa, então, de repente eu consigo um benefício financeiro navegando ou deixando que eles analisem minha navegação, então eu quero conviver com isso. São pontos diferentes, são nuances diferentes, né? O que a gente fala aqui, a grande frase do começo do slide é, não existe uma receita única para você acompanhar isso. Tá? Cada país, e se tem alguém assistindo aqui hoje que trabalha em âmbito global, tem que ter essa percepção de como o usuário se comporta em cada um dos países. Como o Edu falou, esses 8 países aqui representam 400 bilhões de dólares em receita publicitária. É bastante significativo, tá? E aí, vamos lá. Lembra que eu falei no comecinho lá, assim, poxa, infelizmente, né, a publicidade vira o vilão, né, da história, porque eu aumento a frequência, eu encho o cara de publicidade e eu, enquanto consumidor, falo assim, não gosto de publicidade, ela é chata pra caramba, né? Como é que a gente faz para resgatar o papel preponderante e o papel que trazer a publicidade onde ela deve estar, né? E aqui, lembra que o estudo que o Edu falou? Ora eu falo com o consumidor conectado, aqueles 8 mil, ora eu falo com os líderes da indústria, tá? E aí, assim, para 50% deles, né, a criatividade ainda será a mola propulsora para a publicidade voltar ao ponto que ela sempre deveria estar. Ou seja, nada supera a boa criatividade ainda. Se você for criativo em qualquer canal, independente da tecnologia, com ou sem algoritmo, você vai ter uma relevância muito importante nesse modelo, tá? E assim, aí o Frade, né, o nosso amigo Frade, ele fala um negócio bem legal, né? Ele fala assim, existe um gap hoje entre o que você cria quando você vai ativar isso nas plataformas de tecnologia, né? A gente ainda tem que entender isso um pouco, né? E como é que a gente faz para fazer esse depara, né? Eu fiz um conceito criativo super legal, como é que eu transformo isso digitalmente ou usando as tecnologias que eu tenho hoje para ter o mesmo impacto criativo na minha concepção da campanha? Tá? Eu tenho um exemplo aqui que é muito legal, tá? É muito legal, a gente queria mostrar, e assim, como o Edu falou, esse estudo foi feito antes da pandemia, mas a gente tentou adaptar ou trazer ou referendar esses insights que nós detectamos no estudo já com realidades pós-pandemia, tá? Olha que legal isso aqui do Burger King, tá? Ele meio que a gente chama de out of home dentro de casa. Todo mundo faz live hoje, né? Meu filho faz aula de live e tudo mais, usa o Zoom pra cacete. Olha que legal isso aqui. Se você colocar essa foto no fundo, né? Naquele papel de parede que você tem aqui, eu tô no quarto do meu filho, mas eu podia pôr um papel de parede aqui da Burger King aqui. Se eu colocasse isso, tirasse uma live, me inscrevesse e tal, não sei o que mais, você ia ganhar um Whopper, né? Um hambúrguer da Burger King. Muito legal isso, né? Quer dizer, é um out of home dentro de casa. Isso é criatividade. Né? Isso que a gente está falando. Isso é super legal, é simpático. Eu talvez aceitaria isso, né? E ficou bem sacado, ficou bem humorado. É isso que a gente está falando. O resgate da publicidade no seu devido lugar ainda passa exatamente pela boa criatividade. Legal, tem aqui? Tá? Uma outra faceta do estudo também que é muito legal, né? Que a gente fez aqui, a gente dedicou um capítulo à parte, e mais uma vez, baixem que você tem muito mais informação lá. É sobre os influenciadores. Tá? Primeiro de tudo, acho que não existe hoje uma campanha que você hoje, quem vende hoje produtos de consumo, talvez não passe mais na cabeça dele não ter uma parte dessa verba para os influenciadores. Micro-influenciadores, grandes influenciadores, tá? Eles realmente são formadores de opinião, eles criam uma relação muito forte com esse consumidor conectado, né? Uma relação de amizade, tá? Não vou citar aqui, mas no próprio estudo cita um exemplo de uma influenciadora americana que era relativamente famosa, né? Para os níveis do Brasil ela era pequena, lá nos Estados Unidos ela era bem grande, né? E aí ela contraiu o Covid e não contou. Passou, tal, ela postando os dia a dia dela. Quando ela voltou, ela falou assim, pessoal, tive
agora estou curada, tal e tudo mais. Meus caras ficaram muito chateados com ela. Poxa, como você não me contou? Existe aquela cumplicidade. Então, assim, da mesma forma que esse influenciador, ele é extremamente poderoso para você alavancar ou falar com aquele nicho de mercado que o teu produto quer chegar, ele também é perigoso se, de repente, ele, entre aspas, pisa na bola e, de repente, a sua marca vai junto, tá? Mas o que é legal, que a gente detectou, que esse consumidor conectado fala é o seguinte, cara, não tem problema nenhum você colocar influenciador, eu gosto pra caramba que você coloque eles, mas tem 2 pontos aqui que você não pode deixar de citar. Primeiro de tudo, tá? Eu não sou bobo enquanto consumidor, eu não sou, nós não somos bobos enquanto consumidor. Quando você colocar alguma coisa, eu vou saber que isso é promovido. E por favor, fale que é promovido, que fica melhor. Não tente, de alguma forma subjetiva, falar que essa comunicação não é promovida, é espontânea. Tá? E o segundo ponto, coloque consumidores que tenham a ver com o propósito da sua marca. Não adianta um jogador, eu estava até pensando aqui num exemplo, um jogador de futebol falar eventualmente de fralda se ele não tiver grávido, se não tiver sendo para ser pai. Não adianta, isso não vai colar. Não é só porque o cara é muito famoso, de repente ele vai vender fralda. Não. Faça com propósito essa correlação com o influenciador. Né? E aí tem uma terceira faceta do estudo, que é bem legal, que fala assim, aonde eu vou relacionar a publicidade? Tá? E aqui eu queria destacar esse númerozinho aqui, que no mundo é 41 e no Brasil é mais que o dobro, é o dobro, né? 63% do número do Brasil, né? 50% maior que o número do Brasil, que ele fala o seguinte, coloque a publicidade aonde em sites que eu confio, tá? Se você fizer isso, eu vou ter uma percepção e vou assimilar muito melhor a sua comunicação, aquilo que você quer falar, tá? E aí, assim, quando a gente fala, talvez acho que eu falei um pouco, talvez site de qualidade não seja, sites que eu confio, necessariamente não precisa ter qualidade, tá? Se você veicular essa comunicação num site que eu confio, que eu gosto, a sua efetividade de campanha será muito maior. Para 41% dos consumidores conectados globais e 63%, 2/3 dos brasileiros. É um número bastante significativo. Tá? Não vamos entrar aqui no mérito, vamos colocar em portagem. Não, não é aqui. É um ponto bastante importante para você pôr o contexto, tá? Que a sua publicidade está relacionada à sua comunicação. A sua efetividade vai ser muito, muito, muito maior. Ok? E assim, né? A gente vai entrar para perguntas, né? Como a gente falou, é só um cheiro aqui desse estudo, né? Eu acho que a gente tem 4 takeaways aqui do estudo em termos de publicidade. Primeiro de tudo, né? Cuidado com a privacidade, cuidado com as suas informações, é um ponto muito importante. Dependendo de que região que você estiver, o Brasil é um pouco mais conivente, de repente você tiver com o mercado, uma campanha global, você tem que fazer adaptações dessa campanha, muito cuidado com isso, ok? Esse consumidor, ele confia na plataforma ou na marca, isso é muito importante, veicula sua comunicação corretamente, ok? Contexto é fundamental para esse consumidor, ele deixou isso muito claro, tá? Como o Edu falou, esse estudo vem ao passo de alguns anos já sendo feito, no mesmo modelo, né? E a palavra contexto, ela aparece no estudo com uma certa frequência. Então, isso é muito interessante, tá? E por último, né, uma oferta, um conteúdo acessível com uma boa experiência. Cuidado com a acessibilidade, cuidado com a frequência. Eu gosto de publicidade relacionada, mas ao mesmo tempo não pesa muito a mão na frequência, ou seja, na quantidade de anúncios que você está colocando para mim. Talvez eu não precise disso tudo, ok? E tem aqui o último slide, eu prometo que é o último, aí eu passo a bola para o Edu para finalizar. Mas tem aqui um ponto que o Jerry Duncan da GSK, ele falou assim, use o dado para o bem, né? Muito cuidado. Talvez o asset, o ativo mais valioso que nós tenhamos hoje enquanto marqueteiros é o dado desse consumidor, né? E é um dado muito importante, por isso que a LGPD e a GDPR estão aí exatamente para organizar esse modelo, né? Tá bom, eu consinto que você use meu dado para fazer publicidade, ok? Mas é muito legal essa frase aqui. Vamos usar esse dado para o bem, para a boa comunicação, para a comunicação à medida certa. Que aí, certamente, as publicidades vão voltar para o lugar que ela nunca devia ter saído. Legal? O que eu tinha para mostrar era muito rapidamente sobre isso, sobre o impacto da publicidade. Edu?
Vou falar rapidinho sobre esse slide para a gente ter mais tempo também para perguntas, né? Mas como a gente entende essa inteligência de mídia, né, conectada dentro da Kantar, desde a fase do planejamento, né, quando a gente está ainda entendendo quem que é o público-alvo, o orçamento para uma campanha de mídia, onde a gente faz testes de conceito, para quando a gente de fato, né, já está com a campanha na rua, entendendo então qual que é a medição de audiência, o alcance e frequência, né? Paulo falou bastante sobre isso. E a gente monitorar também a atividade da concorrência até a fase que acontece junto, né, com essa de medição, quando a gente avalia os resultados e olha de fato para o ROI. Então, Paulo, pode passar. Acho que a gente tem mais um slide com QR Code. De novo, a gente convida vocês, né, antes da gente passar aqui para o nosso bate-papo, a navegar pelo estudo completo pelas 3 dimensões do estudo que a gente falou rapidinho hoje, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Está disponível o estudo na íntegra, tá? Vocês só precisam fazer um cadastrozinho ali, mas é coisa de 30 segundos. E o estudo completo na íntegra vocês têm, ele foi feito para vocês, tá? Acho que a gente pode passar agora para o nosso bate-papo. Gente, eu descobri agora que eu fico muito nervosa falando, mas eu fico ainda mais nervosa quando eu não posso falar. Porque eu queria comentar tudo, falar tudo. Pauleira, eu não sabia que a gente não podia mais falar sobre publicidade na hora certa, para a pessoa certa, no dia certo. Antigo, né? Eu não tinha esse tempo, esse gap de tantos anos que a gente fala isso. Eu vou parar de falar sobre isso também, tá? Queria deixar esse primeiro ponto. Nota mental aqui de nunca mais falar isso, gente. Pelo amor de Deus. E aí, eu queria... Tem algumas perguntas aqui que eu queria fazer. Eu vou fazer um comentário e aí começar perguntando para você, Paulo, porque quando você falou, fez a comparação de por que achei muito bacana essa comparação de por que o brasileiro e, né, o Brasil e a China gostam e não gostam de publicidade. A leitura da China ser uma internet regulamentada, eu acho que vai muito por esse lado. Eu não sei, eu fiquei pensando também que a gente é malandro, a gente já aprendeu, né? Talvez a buscar pedir desconto que a gente não pede no cara a cara, a gente pede na internet de outra maneira. Mas eu acho que tem uma coisa mesmo de comportamento, né? Parece que a gente não quer perder alguma oportunidade, né? Parece que eu tenho esse sentimento que se eu colocar um blocker de advertising, talvez eu perca alguma oportunidade, talvez eu fique fora de alguma conversa, talvez eu não veja o que outra pessoa está vendo. Então tem, de um lado, um pouco disso, né? Eu gosto de, se eu procuro uma coisa, embaixo me diz quem procurou por isso também procurou por aquilo outro, né? Então, quando ele fala isso e me oferece um desconto, porque se você comprar isso, você compra outra coisa, esse medo que eu acho que a gente tem, essa ansiedade de ficar de fora de alguma coisa. Alguém comprou melhor do que eu, alguém, né, foi melhor do que eu, e aí entra nesse ponto de frequência e de privacidade, né? Porque para isso eu preciso estar aberto a receber essas informações. Eu acho que a gente, realmente brasileiro, não conseguiu ainda ou perceber o que esses dados são feitos. Eu não sei se a gente não conseguiu entender ou se a gente não se importa muito. Então, como é que você olha isso e aí olhando para o lado da frequência, pensando que se a gente for entrar em privacidade, a DPR também tem um ponto muito forte, que esse é um estudo que eu queria ver um dia, assim, se nós brasileiros temos exatamente a noção do que cada um está pegando da nossa informação e o quanto isso é preocupante ou não, ou se isso dentro de um parâmetro de vida que a gente tem, a gente não está muito ligando para isso. Mas me fala um pouquinho o que você acha dessa história de como é que a gente olha essa privacidade, olha essa frequência muito alta, a gente como marqueteiro, né? Porque a gente fala da gente como consumidor, a gente abre um vinho e não para mais. Edu, você me complementa em alguma coisa. Não, tranquilo. Tá? Que já diziam o seguinte, assim, a gente gosta, o consumidor conectado gosta de publicidade. Tá? A gente só passou um pouco do ponto, mas eu gosto de receber publicidade. E aí, nesse estudo, a gente detectou uma estabilização da adoção de adblockers. Porque o cara falou assim, e aí entra exatamente nesse ponto que você falou lá, que fala assim, poxa, mas eu estou perdendo a melhor oferta possível. Deixa o cara, deixa eu abrir um pouco
essa minha portinha aqui para o cara saber o que eu estou fazendo, para de repente ter a melhor oferta possível. E eu acho que isso no brasileiro é um pouco mais exacerbado, como você mesmo detectou, tá? Sobre frequência, eu acho que, e aí assim, eu fui muito da indústria de publicidade, né? Eu acho que a gente fez um uso um pouco exagerado das ferramentas. Talvez se a gente fizesse um uso melhor da tecnologia que ela está aí, né? E vocês podem, não sei se você lembra lá, mas vira e mexe, sair, agora parou um pouco, né? Publicidade entrando em sites de conteúdo proibido do governo. Marcas importantes financiando sites, aparecendo em sites de conteúdo odioso, né? Na verdade, quando dá esses barata-voo no mercado, o mercado para e fala assim, nossa, olha só que horror, tal. Eu lembro que eu li um artigo, tá? Do cara que era da 10 minutos, eu não lembro o nome dele. Não lembro o nome dele, mas eu queria dar o crédito para ele. E ele falou assim, mas espera aí, galera, tá todo mundo agora demonizando as plataformas, mas tem filtro para isso. Cara, tem um monte de filtro. Você consegue, numa plataforma como o do Google, você consegue falar que site você quer ou não quer rodar. Então, assim, será o uso que da tecnologia, né? não é um mau uso da tecnologia? De repente, a gente não tem que gastar um pouco mais de tempo aferindo, controlando essas linhas torneirinhas do que realmente demonizar as plataformas, né? Sim. Então, eu acho que aí vem naquela conversa do modelo, eventualmente do modelo nosso estruturado de publicidade, que é baseado somente no investimento de mídia. Isso vai mudar muito, acho. A gente vai para o modelo americano, que vou ter a agência criativa, vou ter a agência de mídia, e eu vou pagar para a criatividade, vou pagar para a estratégia de comunicação, vou pagar para o planejamento, vou pagar para a mídia também. É o que eu acredito, é o Paulo falando. Tá? É um desafio também para modelos de publicidade addressable na TV, né? Sei lá, hipoteticamente eu moro então do lado de um Pão de Açúcar, né? Ou de algum outro supermercado e eu vou começar a ser bombardeado com ofertas, de repente porque eu moro numa certa região em que isso está acontecendo. Então também é um desafio para a gente buscar entender. Hoje o modelo de publicidade, pelo menos de outros meios, ele não funciona dessa forma, mas eu acho que esses meios consolidados, né, que o Paulo também falou um pouco, vão aprender também, né, com isso que já acontece com essa segmentação, essa ultra segmentação que já acontece, tal, e esse sentimento da gente se sentir perseguido também. O artigo foi do Michel Lent, eu lembrei dele agora. Bom. Michel é ótimo, tem um olhar crítico de vários momentos. E aí, Edu, até pegando um pouco a carona do que vocês estão falando, né, esse olhar de o que é excessivo, né? Ele é, às vezes, excessivo de um lado, excessivo do outro, e eu não sei o sentimento de vocês. E aí, Edu, queria entender que você falou um pouco de consumo de vídeo. Talvez, a gente vive numa era de excesso de lives, talvez, e é uma tecnologia que é para o bem, de novo, claro, né? Onde que a gente olha isso, né? A gente tem esse olhar de é bom, afinal a gente se sente mais próximo, mas eu reporto para fora, eu converso com o meu time de fora, e quando eu conto a quantidade de live que tem acontecido no Brasil, é fenomenal. Eles olham e falam, é sério? E eu sigo uma página que eu percebi já, assim, de live, e aí eu estou colocando lá as lives, vou botar as lives de diversão, porque tem as lives que não são, que são de trabalho, que as pessoas estão fazendo, mas live de diversão, de música, gente, é todos os dias. Todos os dias tem alguém cantando em algum lugar. A gente... É maravilhoso, mas de a gente olhar esse comportamento do brasileiro, nesse caso especificamente, né? Eu já tive dificuldade também para explicar para alguém de fora o que eram as lives no Brasil. A gente sempre acaba tendo que mostrar um vídeo de alguém bebendo um pouquinho mais e passando da conta, né? Mas eu acho que... Bom, vamos lá. Primeiro que se a gente olhar para live, né, e lógico, falando de música, isso nem é tanto novo, né? A primeira, só como curiosidade, a primeira live, vamos falar assim, foi um show de ópera, a primeira transmissão, né, que a TV fez, foi um show de ópera em 1943. Foi o primeiro show que foi transmitido assim pela TV. O que aconteceu de fato agora é que as pessoas... Então a gente tem um estudo chamado TGI, a gente tem ali as 10 principais atividades de lazer do brasileiro. Dessas 10, o brasileiro, por conta da pandemia, deixou de fazer 7. Então, ele não pode mais, eu tenho aqui uma lista,
fazer churrasco, ir a shopping center, sair para caminhar, ir para restaurante, jantar, blá, blá, blá. E esse cara, ele pôde fazer 3 coisas dentro dessas 10 que ele fazia, que era ouvir música, cozinhar e ler livro. Então, assim, na verdade, esse cara viu nas lives uma oportunidade de continuar se socializando, né? Eu acho que as pessoas não simplesmente... Isso é engraçado, né? As pessoas... Eu tenho certeza que todo mundo aqui viveu isso. As pessoas simplesmente não paravam e assistiam às lives. As pessoas filmavam o que ela estava assistindo, postavam 10 mil stories, comentavam, ia lá dar risada, às vezes se juntavam. Então, assim, era como se fosse uma extensão de um bar. Eu estou aqui, putz, então minha casa virou, de repente, um pub. Ainda que eu não possa convidar 20 pessoas para estarem aqui comigo, eu estou assistindo esse cara, mas, assim, essa capacidade social do brasileiro, né? A live veio só para suprir uma necessidade que foi, por um momento, interrompida. Então, foi isso que aconteceu. Claro que eu estou falando das musicais, né? Mas as corporativas, né? Eu acho que sim, para o trabalho, isso vai ficar, vai afetar, e a gente vai, de fato, acredito que ter cada vez mais webinars como esse que a gente está fazendo agora, e se conectar mais virtualmente. Essa tendência, sim, continua por um bom tempo. Das lives musicais a gente já viu diminuir um pouquinho, mas ainda assim, ainda tem alguns episódios marcantes e alguns engraçados. Interessante. Eu vi um dos criador e fundador da Wired e também da The School of Life em Londres, falando sobre o que a gente deixou de fazer durante a pandemia e o que a gente teve que ser confrontado a fazer a partir de então. E é muito bacana que ele indicou, e aí olha que loucura, né? Como a gente vai, ele indicou, vou pegar o nome de um app, que porque apesar da gente fazer muito vídeo, ele diz que as pessoas começam, então, a voltar a falar com pessoas, a querer falar com pessoas pelo telefone, gente tradicional. E aí existe um app, que você coloca o seu número de telefone, diz qual língua você fala, que você é fluente, que você poderia, e randomicamente, 2 ou 3 vezes por semana, alguém te liga para conversar com uma pessoa pelo telefone. E é maravilhoso quando você começa a entender, e aí você falou muito de streaming, e a gente falando de publicidade e tudo mais. Imagina você parar e eu fico imaginando, quando ele contou isso, eu me lembrei de uma história que diz que o João Gilberto era uma pessoa de poucas palavras, mas quando ele passava a mão no telefone, ele ficava 2, 3 horas conversando com alguém. Então, que a pessoa, ele era um homem de conversas. Então, você fica imaginando essa história, né? A gente está falando de conexões humanas que hoje viraram de um outro jeito. Tá todo mundo na cozinha, bem ou mal, está na cozinha fazendo pão ou tentando. Ou só lavando, né? A pia também. Lavando muito as coisas. E a gente fica nessa história da conexão e desse ser humano. E aí, para a gente, enfim, tentar fechar um pouquinho aqui, que eu acho que se a gente olha para esse olhar de consumidor, entender com vocês como que vocês acham que que a gente, como brasileiro, se diferencia um pouco desses outros consumidores. Se tem algum outro ponto, Edu, que você acha que você sabe que tem no estudo, e para todo mundo saber, eu já escrevi no chat, mas para todo mundo saber, eu vou mandar Claro, vocês podem achar o estudo completo no site da Kantar, mas eu vou mandar também essa apresentação para todo mundo que está aqui participando, com inclusive o QR Code, poder baixar, fiquem à vontade. Mas se tem alguma coisa aí que vocês dois acham que a gente se diferencia, que a gente deveria ficar atento, seja no olhar de publicidade, como que a gente se está envolvido nessa cadeia, ou no olhar de como que a gente, como consumidor também, porque a gente aqui, principalmente nesse webinar, está dos dois lados, né? Eu acho que eu vou falar do ponto de vista de audiência, daí o Paulo, só para a gente ficar aqui dentro de como a gente apresentou no webinar, né? O brasileiro, diferente da média, né? Ele é o cara que consome mais mídias, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, tem um outro estudo nosso também que chama Inside TV. A gente olha, por exemplo, o tempo de consumo de TV, o brasileiro consome mais do que o dobro do que a média global. E não é só televisão, né? Esse cara consome muito rádio, a gente sabe social media,
é um número também bastante impressionante. E ele não só, e ele consome com intensidade, né? Não é simplesmente, a gente não está falando só de métrica de alcance, mas também com intensidade. Então, o brasileiro simplesmente não assiste jornalismo ou a um reality show. Esse cara, ele assiste, ele comenta, ele briga por isso, ele entra naquele, né, de fato, no passional. E a gente vê no estudo que mesmo para streaming, né, é um cara que está ligado muito a conteúdo novo. Então tem aquele fear of missing out, né, que a Laís até trouxe esse medo de perder, né? Ele quer estar sempre ligado com o que está acontecendo agora, com o que é novo. Então é um cara bastante conectado e bastante ligado a diferentes mídias, a diferentes meios de comunicação. Paulo, quer dar a visão de publicidade? Não, você realmente falou exatamente a palavra que eu usar. O brasileiro é um cara mais passional, né? E lá você deve ter isso, você trabalha talvez na segunda ou primeira maior rede social aqui do Brasil. O brasileiro, em termos de usabilidade de redes sociais, ele sempre, em todos os rankings mundiais, ele está entre a primeira e a terceira posição. Mais engajado sempre. Sempre, né? É o mais engajado em todos, né? Tudo que é feito hoje numa rede social é pensado no que, como é que o brasileiro vai usar isso. O GIF foi agora, o GIF animado foi possibilitado, putz, o brasileiro vai rolar. O meme é possível postar meme, o cara usa pra cacete. Então, assim, essa passionalidade você consegue usar na publicidade para o bem e para o mal. Você tem que tomar muito cuidado. E aí você tem as nuances disso que eu citei no estudo. Muito cuidado com o peso que você dá, frequência, né? Nessa publicidade, muito cuidado com o influenciador, que ele pode ser, geralmente, a grande maioria das vezes é para o bem, mas de repente uma escorregada que esse cara der pode comprometer a sua marca, porque está atrelada àquele cara, porque certamente será falado nessa rede social por esse brasileiro apaixonado por essa interação, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, o tempo de resposta, a gestão de crise, se acontecer alguma coisa, temos que ser muito rápido. Acontece isso em muito pequeno, né? A gente no dia a dia aqui, a gente solta um estudo, será que alguém comentou ou alguém comenta e se isso amplificar pode causar algum problema para a gente enquanto marca ou enquanto empresa? Imagina isso numa campanha grande. Então, é esse cuidado que você tem que ter. Acho que o cuidado é dobrado aqui, a gestão tem que ser muito mais muito mais de perto, né? Você tem que fazer esse controle, porque realmente esse brasileiro é muito participativo. Ele é muito participativo e certamente ele vai falar, ele vai comentar, ele vai criticar, ele vai ser hater, ele vai ser um lover também, né? E é um universo e aí assim, a gente trabalha em empresas multinacionais, quando você explica isso lá fora, essa pujança que a gente tem, o cara fala, mas é mesmo? Eu falo, é mesmo, cuidado. Cuidado. Exatamente. A gente realmente, vocês têm razão. A gente está sempre... A gente não consegue se conter, que nem eu aqui, que estou nervosa, precisando me conter, a gente não consegue. A gente no LinkedIn, a gente viu isso, o brasileiro realmente a gente é a região com maior engajamento. A gente, quando lançou os artigos escritos, a gente foi a região com maior engajamento. A gente lançou stories recentemente no LinkedIn. O Brasil foi escolhido como o primeiro país a lançar os stories no LinkedIn exatamente porque eles disseram, bom, se a gente vai fazer beta desse formato, vamos fazer no país que a gente tem certeza que vai engajar, que vão ser... E aí, também porque, olha, esse olhar, nesse caso, de plataforma não é publicidade, mas que a gente tem esse olhar. Vamos lançar no país onde certamente o engajamento vai ser alto e que eles vão dar feedback. Porque eles vão falar, eles vão reclamar, eles vão comparar. Eu faço assim, não funciona. Isso aqui não está assim. Eu tentei assim, não consegui assado. Eu gostei dessa... Então, usar o engajamento e o dado para o bem. A gente levantou a mão e falou, manda o feedback aí, não tem problema. Então, eu acho que é esse olhar que a gente tem que ter sempre de ouvir e de estar prestando atenção e entender como que a gente está e conseguir navegar seja com a publicidade, ou seja, entendendo a audiência, como que você navega na publicidade. Eu acho que essa é a união. Eu fico super feliz de ter batido esse papo com vocês. Muito obrigada, Edu. Muito obrigada, Paulo. Sejam espero que vocês tenham sido bem-vindos nesta casa. Espero que vocês voltem. Espero que todo mundo tenha gostado. Eu vou mandar conteúdo para todo mundo. Isso tudo foi gravado. Então, a gente agora, se vocês precisarem de alguma coisa para dizer, não falei, eu vou dizer que falou. E fiquem à vontade, estou sempre por aqui. Obrigada.
Obrigado a você, Laís. Obrigado, Laís. A gente agradece muito a oportunidade e estamos à disposição. Que ótimo. Vou convidar vocês mais vezes, se todo mundo quiser. Quem quiser, depois me manda mensagem dizendo chama mais que eu quero saber mais, eu convido mais vezes. Tá bom. Obrigada, gente. Vamos lá. Tchau, gente. Tchau.